Bom, esse treino que nós fizemos aqui, com o poema do Drummond e também do Elias José, vai ajudar vocês, vai auxiliar na hora que vocês forem fazer as atividades que eu deixei no Google Classroom. Vocês vão fazer coisas bastante parecidas. Então, eu dei o treino aqui, que é para vocês não sentirem dificuldades de fazer lá, tá? Mas nós vamos fechar esse assunto uns slides que eu preparei para vocês e que também estarão lá no Google Classroom, que aí na hora de fazer as atividades vocês podem ver os slides, tá bom? E tirarem possíveis dúvidas, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Intertextualidade, a relação entre os textos. E eu começo perguntando assim para vocês: quem é que já ouviu dizer que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Acho que muita gente, né? Porque isso também acontece com os textos que nós lemos e escrevemos. Sabe por quê, pessoal? Porque na hora de elaborar a sua escrita, muitas vezes o autor recorre a outros textos já existentes para organizar o seu próprio de uma forma parecida, né? Só que dependendo dos conhecimentos do leitor, será possível identificar os vestígios do texto original, aquele texto ao qual o autor recorreu. Então, nós vimos os exemplos em pinturas, né? Com a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa do Fernando Botero e a Mona Lisa da propaganda do Bombril, tá certo? Então, a gente vê a conversa entre esses textos por meio de algumas mudanças, de coisas que a gente permanece, algumas características que permanecem e outras que se modificaram. Reflitam comigo. Quais são as diferenças e as semelhanças entre estas imagens? Né? Bom, a gente vê aqui na imagem do Fernando Botero uma Mona Lisa um pouco mais rechonchuda, né? Algumas diferenças nas cores e que mais? Até mesmo a vestimenta, né? Tem algumas diferenças, não está totalmente igual. E na Mona Lisa do Bombril, da Bombril, também a gente vê que, na verdade, é uma pessoa que foi fotografada, né? Não é uma pintura. A gente vê os produtos lá que o propagandista está anunciando, né? A gente vê que a Mona Lisa, ela não está totalmente caracterizada. Colocaram lá uma peruca no modelo, né? Mas vejam as semelhanças também. A forma com que nas três imagens, nós vemos as mãos da Mona Lisa, as cores da roupa e até aquela imagem séria, né? A gente, na verdade, não consegue entender muito bem se a Mona Lisa está sorrindo, se ela está séria, mas essa expressão facial nós conseguimos observar nas três imagens, tá certo? Então, existem semelhanças, existem diferenças. Exemplos em propagandas. Alguém já viu essa daqui? Essa também é da empresa Hortifruti, que nem nós vimos com o Capitão América. Aqui nós vemos o Pepino Maluquinho. Bom, praticamente o público infantil que gosta de leitura ou que pelo menos vai à escola, certamente já ouviu falar do menino maluquinho criado pelo Ziraldo, não é mesmo? Pois foi apostando nesse conhecimento do menino maluquinho que criaram essa peça publicitária, falando do pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. E nesse caso, esse levado não quer dizer traquinas, né? Não quer dizer malcriado, mas quer dizer o mais comprado, o que as freguesas mais gostam de levar dessa empresa. Tá certo? Dessa loja que vende frutas, legumes e verduras. Então, nós vemos algumas semelhanças. Reflitam comigo quais são elas. Ah, as letras, né, que são coloridas nos dois casos. A gente vê aqui no cantinho que o pepino, ele tá com uma panela na cabeça. Dá para ver só o cantinho, mas a gente percebe que é uma panela, como o menino maluquinho. O fundo do livro, né, da capa do livro do Menino Maluquinho é amarela. Esse fundo é amarelo. Também é amarelo na peça publicitária. Tá certo? Agora, também existem várias diferenças. É claro, a gente não está falando de um menino na peça publicitária, e sim de um legume.
né? E assim por diante. Também vemos diferenças e semelhanças, e é dessa forma que a gente comprova a intertextualidade. Olha lá o exemplo em poemas e canções, que foi o que nós vimos no poema do Luiz de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, e na música chamada, né, na canção que levou o título Monte Castelo, escrita, composta pelo Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ok? Também vemos semelhanças e diferenças que comprovam a intertextualidade. Agora com vocês, pessoal. Analisem e respondam. Veja só esse poeminha que foi retirado do livro Ciência em Versos, do autor John Sciesca. Dona Luz mudou por deixar ela mudar. Se é onda ou se é partícula, basta só observar. Ao ler os versos ao lado, de qual cantiga infantil você se recorda? Bom, eu vou tentar enrolar um pouquinho aqui a melodia. Vamos ver se dá certo. Dona Luz mudou por deixar ela mudar. Se é onda ou se é partícula, basta só observar. Alguém se lembrou? Ó, esse desenhinho aí dá para ter uma ideia. Parabéns para quem respondeu, a canoa virou. Então, a canoa virou por deixá-la virar. Foi por causa do Zé que não soube remar. Não é assim? Então, o que a gente percebe nesse caso? Semelhanças nas rimas, semelhanças no número de versos por estrofes, né? Em alguns termos utilizados, não é verdade? Aqui, ó, nós temos Dona Luz mudou. Aqui temos a canoa virou. Então, vocês percebem que o tempo verbal no passado permanece. Aqui nós temos por deixar ela mudar. Aqui, por deixá-la virar. Também o verso, também a rima, ok? Então, semelhanças e diferenças que mostram o que? A intertextualidade. Aqui, olha, dá para comparar melhor, né? Um poema bem ao lado da canção, ok? Muito bem. Então, agora vocês estão prontos para realizar as tarefas sobre intertextualidade que estão lá no Google Classroom. Pessoal, intertextualidade é um dos conceitos preferidos para mim nos estudos de língua portuguesa. E a partir de agora, comecem a prestar atenção por aí, nos programas de televisão que vocês assistem, nas imagens pela internet, pelas revistas, e comecem a perceber as semelhanças e diferenças entre os textos referência e os textos intertextualizados. Isso vai chamar tanto a atenção de vocês que vocês vão passar a gostar muito e a entender melhor qual é o sentido e qual é o significado que os autores pretendem passar com as mensagens deles. E logo, logo, fiquem espertos. Eu vou mandar uma pesquisinha aí para vocês fazerem sobre intertextualidade, tá? Então comecem a observar bastante por aí. E aí amanhã na nossa live a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá bom? Vocês vão me contar se gostaram, se não gostaram. Quem sabe vocês conseguem até já para amanhã trazer alguns exemplos. Não é obrigatório, mas quem tiver exemplos pode falar durante a aula, tá bom? Então, muito obrigada pela participação. Não deixe de fazer os exercícios. Ah, e esses exercícios do Google que eu estou deixando hoje não são para amanhã. Eu vou colocar a data lá de entrega, mas só para a semana que vem, tá bom? Beijo para vocês.